E lá nos Estados Unidos, os trumpistas estão arrependidos de terem invadido o Congresso depois da urna aberta, depois que a contagem, ele não teve força para fazer o que ele queria. E na releitura deles, eles acham que se o Trump tivesse feito aquela invasão do Congresso, tivesse radicalizado antes, 2 meses, 3 meses antes da eleição, que eles teriam tido êxito. E eu acho que ele não vai titubear. Eu acho que a gente fica olhando, falando, ele é louco, ele é inconsequente, ele está perdido. Eu temo muito pelas eleições do ano que vem, eu temo muito pela democracia, porque ele está, pela primeira vez, sempre o executivo teve uma crise com o legislativo. Ele não pode abrir a crise com o legislativo pelo número de pedidos de impeachment e pela popularidade que ele está. Então, ele abriu uma crise, agora é executivo versus judiciário. E o legislativo tem que ser o poder moderador, que sempre coube ao judiciário o poder moderador nas crises executivo-legislativo. E ele começou a lançar uma ofensiva muito forte contra um dos poderes instituídos, que é o judiciário. E ele começa a ensaiar uma balela de que as Forças Armadas têm que ser o poder moderador. E daqui a pouco ele vai causar a crise definitiva com o judiciário. Ou ele não vai respeitar uma ordem de um ministro do Supremo, ou eles vão partir para uma coisa mais agressiva sobre o ministro do Supremo, e vai se instalar numa situação dessa, você cria uma situação de caos. É nessa hora que eu quero ver qual é a linha. Os militares usam muito essa linguagem, né? Passou da linha, a linha, como se a vida fosse um jogo de polo. Eu quero saber onde é que está essa linha dos militares, se eles vão partir para essa ideia do absurdo de falar o poder moderador sou eu, então eu vou intervir no Supremo, eu vou tirar os ministros, eu passo a julgar. Eu não sei o que vem pela frente. A insegurança democrática no Brasil hoje é uma crise democrática que nasce lá de trás de uma crise moral, que passa por uma crise econômica, que passa por uma crise sanitária, que passa por uma crise social, e agora uma crise democrática. Então, nós temos aí, faltando aproximadamente 1 ano para as eleições, e eu acho que é bom que todos saibam o que está acontecendo e quais são as pedras que estão sendo movimentadas e quais são os não limites deles para melar esse jogo. Justamente falando sobre o 22, doutor Mandetta, como é que o senhor analisa o panorama político eleitoral? Se fala sempre, é algo rotineiro, na polarização, a gente não aguenta mais, isso está sendo falado há bastante tempo, Lula, Bolsonaro, e por outro lado, se fala terceira via, e não consegue se materializar a terceira via, em nomes e nem em ideias, principalmente em ideias. Né? Como é que o senhor analisa esse processo? Quer dizer, o processo eleitoral presidencial numa conjuntura econômica complexa, como o senhor já destacou, em plena pandemia, que nada indica que os números ainda são extremamente preocupantes, e numa crise institucional fomentada pelo Executivo. Como é que fica 2022 e a questão da terceira via e de quebrar essa polarização, se é que ela existe, se ela é numa construção também? Eu acho que ela é uma construção, porque 2021 tem que ser vivido.